Irmãos e irmãs, quero começar esta mensagem fazendo uma pergunta. Você já se sentiu paralisado diante de uma situação impossível? Já olhou para uma montanha tão grande na sua vida que não conseguiu ver como Deus poderia agir? Hoje vamos falar sobre o tipo de fé que não apenas sobrevive às tempestades, mas que dança na chuva. Vamos falar sobre a fé que transforma impossibilidades em testemunhos de vitória. Mateus 17:20 nos diz algo extraordinário. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. A fé genuína não é a ausência de dúvidas, mas a decisão de confiar mesmo quando as dúvidas sussurram ao nosso ouvido. É interessante que Jesus não disse: se tiverdes uma fé perfeita, ou se tiverdes uma fé gigante. Ele disse: uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Você sabe o quão pequena é uma semente de mostarda? É minúscula, mas possui algo poderoso dentro dela: potencial de crescimento e vida. A fé não se mede pelo tamanho do nosso sentimento, mas pela grandeza do nosso Deus. Não é sobre o quanto conseguimos acreditar, mas sobre em quem escolhemos acreditar. Muitos de nós fomos ensinados que precisamos reunir mais fé, como se fé fosse algo que acumulamos como moedas em um cofre. Mas a verdade libertadora é esta: não precisamos de mais fé, precisamos de mais Jesus. Porque quando nosso foco está nele, até a menor semente de fé se torna suficiente para mover montanhas. Hebreus 11:1 declara: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é viver hoje com base nas promessas de amanhã. É acreditar que Deus já está trabalhando mesmo quando ainda não vemos os resultados. Existem três gigantes que tentam destruir nossa fé constantemente. Primeiro, o medo. O medo é o oposto da fé. Enquanto a fé diz, Deus pode, o medo grita, e se ele não puder? O medo nos paralisa, nos faz recuar, nos mantém presos em cadeias invisíveis. Segundo Timóteo 1:7 nos lembra: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando o medo bater à sua porta, deixe a fé atender. Quando o medo sussurrar, você não vai conseguir, deixe a fé declarar: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Segundo, as circunstâncias nossas. Circunstâncias tentam nos convencer de que Deus não está no controle. O diagnóstico médico, a conta bancária vazia, o relacionamento quebrado. Tudo isso grita mais alto do que as promessas de Deus. Mas a fé nos ensina a olhar além do que é visível. Pedro andou sobre as águas não porque as ondas pararam, mas porque seus olhos estavam fixos em Jesus. No momento em que ele olhou para as circunstâncias, começou a afundar. Terceiro, a demora. Deus raramente trabalha de acordo com nosso cronograma. E na espera, nossa fé é testada. Quantas orações você fez que parecem não ter sido respondidas? Quantas promessas parecem estar em atraso? Mas entenda isto: demora não é negação. O silêncio de Deus não é ausência. Ele está trabalhando nos bastidores, preparando você e preparando a resposta. Abacuque 2:3 nos ensina: pois a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Ainda que demore, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Como desenvolvemos uma fé que permanece firme quando tudo ao redor está desmoronando? Primeiro, alimente-se da palavra. A fé não surge do nada. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Você não pode ter uma fé forte com uma dieta fraca da palavra. Cada promessa que você memoriza se torna uma arma contra a dúvida. Cada versículo que você declara se torna um escudo contra o desânimo. Quando Davi enfrentou Golias, ele não confiou em sua força. Ele se lembrou de como Deus o havia livrado do leão e do urso. Sua fé foi construída sobre histórias passadas da fidelidade de Deus. Segundo, pratique a gratidão. A gratidão é o berço onde a fé descansa e cresce. Quando você para agradecer pelas bênçãos passadas, sua fé para o futuro aumenta. Em vez de focar no que você ainda não tem, celebre o que Deus já fez.
Cada testemunho do passado é combustível para a fé do presente. 1 Tessalonicenses 5,18 nos instrui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Terceiro, cerque-se de pessoas de fé. Você se torna semelhante àqueles com quem você anda. Se você está cercado de pessoas que duvidam, criticam e reclamam, sua fé será sufocada. Mas quando você se conecta com crentes que declaram as promessas de Deus, sua fé se inflama. Provérbios 27:17 diz: como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Quarto, haja de acordo com sua fé. A fé sem obras é morta. Não basta apenas acreditar, você precisa agir como se já tivesse recebido. Quando Josué marchava ao redor de Jericó, as muralhas ainda estavam de pé. Mas ele agiu em fé antes de ver os resultados. Quando Noé construiu a arca, ainda não havia chovido, mas ele agiu em obediência. Sua ação de fé pode parecer loucura para o mundo, mas é sabedoria aos olhos de Deus. Existe uma diferença entre ter fé quando tudo está bem e ter fé quando tudo está caindo aos pedaços. Qualquer um pode confiar em Deus quando o sol está brilhando, mas a verdadeira fé brilha mais intensamente na escuridão. Jó perdeu tudo: seus filhos, sua saúde, sua riqueza, e mesmo assim declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Isso é fé radical. Os três jovens na fornalha ardente disseram a Nabucodonosor: o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar. Mas se não o fizer, saiba, ó rei, que não serviremos a teus deuses. Eles tinham fé na libertação, mas também tinham fé na soberania de Deus, mesmo se a libertação não viesse da forma que esperavam. Às vezes Deus nos livra da fornalha, outras vezes Ele caminha conosco através dela. Mas em ambos os casos, Ele é fiel. Salmo 23:4 nos conforta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A fé não é a ausência da tempestade, é a paz em meio à tempestade. Não é a ausência do vale, é a presença de Deus enquanto caminhamos por ele. Hoje quero fazer um chamado ao seu coração. Qual é a montanha que está diante de você neste momento? É uma doença? É uma situação financeira? É um relacionamento quebrado? É um sonho que parece impossível? Eu quero que você saiba: seu Deus é maior do que qualquer montanha. E a fé que Ele colocou dentro de você, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda, é suficiente. Mas você precisa fazer uma escolha hoje. Você vai olhar para a montanha ou vai olhar para o Deus que move montanhas? Você vai se apoiar nas suas próprias forças ou vai descansar na força dele? Filipenses 4:13. Não é apenas um versículo bonito para colocar na parede. É uma promessa viva. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar juntos. Pai Celestial, venho diante de Ti, reconhecendo que minha fé é imperfeita, às vezes fraca, frequentemente vacilante. Mas eu escolho colocar essa fé pequena nas Tuas mãos grandes. Eu declaro hoje que Tu és maior do que qualquer problema que eu enfrento. Perdoa-me pelas vezes que permiti que o medo governasse minha vida. Perdoa-me pelas vezes que duvidei do Teu poder e da Tua bondade. Hoje eu entrego cada montanha, cada impossibilidade, cada situação desesperadora aos Teus pés. Aumenta minha fé, Senhor. Ajuda-me a confiar em Ti mesmo quando não entendo Teus caminhos. Ajuda-me a declarar Tuas promessas mesmo quando minhas circunstâncias gritam o contrário. Eu creio que Tu és fiel. Eu creio que Tu és poderoso. Eu creio que nada é impossível para Ti. E por isso eu escolho andar em fé e não por vista. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, saiam daqui hoje com a convicção de que servimos a um Deus de impossibilidades. Não importa o que você está enfrentando, tenha fé. Não importa quão grande pareça a montanha, tenha fé. Porque o mesmo Deus que ressuscitou Jesus dos mortos está trabalhando em sua vida neste exato momento. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes. Amém.